Olá, capítulo 27, parte 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entende a sua própria língua responderá Amém no fim da vossa oração de graças? Uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desta que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Quando nós fazemos uma prece, nós encadeamos, um parênteses meu aqui, agora eu que percebi isso. Agora me veio aqui, é que quando nós fazemos uma prece, nós vamos encadeando palavras, pensamentos, que formam um conjunto de ideias. E cada palavra, contexto e conjunto de ideias vão formando sentimentos e emoções. E é o que vai dando corpo e força à oração. Interessante. Interessante, né? Continuando. Será dita como simples fórmula cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê os pensamentos e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento, e nesse sentido que lhes pode não só aliviar como abreviar os sofrimentos. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada a penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar as preces pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos. Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado do mal e incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura,
abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio. Lembrai-vos que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado entre lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe segue as chagas. Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar este caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se a adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei revela hoje os espíritos do do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É útil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, apenas cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo o homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Um homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei. Ela é imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais às vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem.
Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e animarmos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que a derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução da outra lei, também sua, ou de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve ele elevar-se aos pés da majestade divina com a humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para ir no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ele subir humilde aos pés do Senhor para lhes recomendar a vossa fraqueza, para lhes suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem que elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedi a Deus. O que é que na maioria dos casos você pede a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, e se ocupasse não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhas ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física. Não é ato de reconhecimento ou elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueceis de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição ou vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me as forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados como ovelhas
A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica, tendo como certo que um só desses pensamentos, a partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz ao coração, quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No reconhecimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam, apóstolos dos pensamentos, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassavam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. E aqui termina o capítulo 27, que é o penúltimo capítulo do livro. No próximo eu vou postar o capítulo 28. O capítulo 28 ele é meio grande, então eu vou dividir ele em umas 5 partes. Ok? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Aqui no canal tem a playlist. Se você quiser ver os outros capítulos, eles estão todos lá organizados na playlist do canal. Ok? Então a próxima.